Você já começou várias coisas na sua vida: projeto, estudo, ideia, canal, e simplesmente não conseguiu terminar. E aí você começa a se perguntar se tem algo de errado com você, se é preguiça, se é falta de capacidade, se é falta de força de vontade. Isso acontece comigo desde sempre, e por muito tempo isso atrapalhou a minha vida. Inclusive, esse canal aqui é uma das coisas que eu comecei e não consegui terminar. Em todo esse processo, existe um padrão que se repete. Vira um ciclo vicioso. Tudo começa com a empolgação, uma novidade, uma ideia nova. Você se empolga com aquilo e pensa, pô, agora vai. E depois simplesmente trava. O trem não anda. Eu entendi que existe dois tipos de procrastinação. Tem aquela pessoa que nunca começa e tem aquela pessoa que começa e não termina, sabe? E eu percebi que eu me encaixo nesse, nesse, nessa segunda opção. Eu sou uma daquelas pessoas que começa e não termina. E eu entendi que isso não é preguiça, é psicológico. Os pensamentos, cara, pesa muito, sabe? Você se cobra pelo fato de você ter começado várias coisas e não ter terminado. E após todo esse padrão, você se autocriticar, se autoculpar, achar que tem alguma coisa errada com você, você começa a se cobrar. Muitas das vezes, inconscientemente, e isso discorre sobre o presente, entendeu? E acaba afetando o futuro. E isso chega um tempo que vira uma bola de neve, porque você começa a se sentir incapaz, entendeu? E isso passa a ser normal. Uma novidade, você empolga, o tesão vai embora, e tudo acaba, e você fica frustrado, tentando entender. E vira tudo algo psicológico, porque você vê uma visão, sabe? Por exemplo, você vê que você vai se tornar, entendeu? Você se vê no futuro, você se vê lá na frente. Você se vê com um emprego massa, você se vê com uma família, você se vê com um carro, uma casa, você se vê com a independência, com a independência. E tudo isso é psicológico, sabe? Você começa a se projetar em cima daquela ideia nova. Você se vê tendo resultados, você se vê vivendo daquilo, mas quando essa imagem morre, o projeto perde sentido, a ideia perde sentido, o canal perde sentido, sabe? E essa imagem morre junto quando o tesão morre também, entendeu? E cara, o impacto emocional que isso traz na cabeça, e como eu disse, com o tempo vira uma bola de neve, é avassalador, sabe? Você se sente incapaz, entende? Você fica perdido, pô. Você não sabe o que fazer. Porém, eu, como sempre fui aquela pessoa que sempre procurou entender como as coisas funcionam e auto-evoluir, sabe? Eu busquei entender mais sobre isso. E observando tudo isso, e vivendo isso, porque isso fez parte da minha vida, eu comecei a entender algumas coisas e estudar um pouco sobre isso, a como resolver esse problema. Eu comecei a fazer algumas coisas que talvez possa ajudar você também. Vou listar aqui em 4 tópicos, 4 coisas que me ajudaram e estão me ajudando ainda. Primeiro, observar mais a mente, sabe? Dedicar um tempo só para você. A gente precisa de silêncio, a gente precisa de tédio. E você não pode ter medo do silêncio, não pode ter medo do tédio. Segundo ponto, parar de buscar empolgação. A gente tem que parar de ser movido à motivação, a um prêmio e começar a fazer o que realmente tem que ser feito. Quem é movido à empolgação e à motivação não chega a lugar nenhum. Terceiro, criar, mesmo que mentalmente, micro-objetivos. Se colocar alguns desafios, alguns pequenos desafios, e focar em resolver todos eles. Esse é o quarto ponto, quarto tópico. Finalizar todas as coisas pequenas, todas elas. Com isso, o seu cérebro vai entender, vai, vai começar a entender esse padrão. Começar e terminar, começar e finalizar. Esse canal, ele foi criado para falar sobre processos reais, compartilhar algumas coisas, alguns aprendizados. Eu sou um cara que sempre busquei evoluir, sempre busco sair do ponto A e ir ao ponto B.
Quando eu falo evolução, eu não falo tanto em bens materiais. Falo em evolução pessoal mesmo, sabe? Evolução mental. E a gente não vai conversar aqui como especialista, como um cara puta inteligente. A gente vai conversar um papo real sobre, sobre tudo, mas como alguém que está em construção, está evoluindo. Mas estou consciente. Agora eu estou muito mais consciente que antes. Agora eu tenho noção do problema e sei o que fazer. E eu quero falar com quem passa pela mesma coisa. Eu quero conversar com quem enfrenta isso. Porque você não vai precisar passar por todo o processo. Você vai aprender aqui comigo. Eu vou fazer toda a parte casca grossa pra você. E eu só quero conversar com quem passa pela mesma coisa. Pra ajudar você a entender também o que tá acontecendo na sua vida. E o que tá te impedindo de progredir. E pra finalizar, talvez o problema não seja a falta de capacidade. Talvez seja a falta de consciência do que acontece com a gente no meio do caminho. E enquanto a gente não entende isso, a gente continua começando coisas novas, achando que agora vai ser diferente.